Olá, amigos do canal Fiteira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que possamos ter a ambiência adequada ao nosso estudo, vamos começar lendo uma página do livro Palavras de Vida Eterna, também trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 14, intitulada Benignidade. O versículo destacado por Emmanuel traz as palavras de Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ver as considerações trazidas por Emmanuel sobre as palavras de Paulo. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós. Agradecemos a oportunidade de mais esse encontro para nos aprofundarmos no estudo da obra que Emmanuel trouxe até nós pela psicografia bendita de Francisco Cândido Xavier. Sê conosco, Senhor, abençoando nossos lares, abençoando o nosso encontro, para que possamos aprender as lições do estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, amigos, vamos começar o nosso estudo, retrocedendo, como de costume, um pouquinho para nos situarmos na história. Nós, no último estudo, paramos quando Célia havia presenciado, escutado as palavras amorosas de Lólio Urbo para sua mãe, e ela ficou intrigada porque a mãe silenciou. E diante daquele inusitado acontecimento, ela começou a questionar o que poderia estar acontecendo, né? Mas, para não julgar a mãe, ela se recolheu para os seus aposentos e foi orar, para serenar o coração. Né? E depois vimos Alba Lucínia respondendo à altura ao prefeito, indignada, chegando ao ponto de expulsá-lo daquela casa. Essa reação Célia não presenciou. Depois vimos um emissário da casa de Quinéio Lúcius chegando ao lar de Alba e Célia para informar do estado de saúde, que o estado de saúde do ancião havia se agravado. Então, elas partem para a residência de Quinéio Lúcius, né? E, chegando lá, ele percebe o estado de espírito, o estado de alma de Alba Lucínia, e quando ficaram a sós, ele busca consolá-la e traz, então, à tona toda a sua fé no cristianismo e para trazer esperança a Alba Lucínia sobre a vida, sobre as situações que vivemos. Ele começa a falar sobre a reencarnação. Ela não compreende, mas ele percebe que é uma semente lançada, né? Depois, então, 3 dias depois, ele desencarna, sendo amparado na espiritualidade por Nestório, isso às vistas de Célia. Célia consegue enxergar esse fato, né? Aí terminamos, então, o primeiro capítulo e entramos no segundo capítulo, intitulado Calúnia e Sacrifício. Aí vemos já no início Euvídio, lá na Grécia ainda, tomando conhecimento da morte do pai, né, impossibilitado de voltar, até porque a notícia, quando chegou, já passava bastante tempo. Né? Muito triste, ele prosseguiu no seu trabalho, junto ao imperador Adriano. E Cláudia Sabina, por sua vez, sempre atenciosa com ele, prestativa, ela muda a tática, né, para seduzi-lo, então menos evidente, uma coisa assim mais dissimulada, né? E ela começa a envolvê-lo, né, como tratando como amigo, sendo muito prestativa no trabalho, né? E ela agindo daquela forma tão dissimulada, ela percebe que consegue, que é possível conquistá-lo novamente, né? E ele, por sua vez, se prende novamente nos seus encantos. E nós paramos, então, ali, né, nesse trecho, fizemos a pausa no terceiro parágrafo da página 155. Então, Cláudia, vou ler aqui o segundo parágrafo. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas esperanças. Aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucínia para assegurar a sua bastarda felicidade. Certo dia,
A esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras, como de costume, asseverou a Elvídio em íntima palestra. A última carta de uma das minhas amigas de Roma dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida de meu marido. Musônia avisa-me de que Úrbico passa em sua casa quase todo o tempo de que dispõe nos seus labores de Estado. Isso ela diz para Elvídio, para já começar a soltar as suas maledicências, né, o seu veneno. Em minha casa? Perguntou o tribuno ruborizado, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim, respondeu Cláudia, aparentando a maior indiferença. Sempre notei em meu marido singular predileção por sua família. Lucínia e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muito tempo, tem sido seu melhor amigo. Sim, isso é incontestável, exclamou Elvídio, algo desapontado, com semelhante alusões ao seu lar. Cláudia Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano e, fingindo interesse pela paz doméstica de Elvídio Lúcio, acrescentou sem piedade. Meu amigo, aqui entre nós, devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe esta confidência, mas desejo zelar pela paz do seu lar acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Úrbico tem feito numerosas vítimas no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a frequência à sua casa por sua mulher e por sua filha. Aqui nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Perdoai os vossos inimigos. Vamos lá nas instruções dos Espíritos. Na primeira instrução dos Espíritos, que é dada por Júlio Olivier, em Paris, em 1862, o assunto é a vingança. Então, eu busquei nos excertos destaquei algumas frases dessa instrução dada por Júlio Olivier. A primeira diz assim: com efeito, aquele que se entrega a essa fatal paixão, não é, a vingança, quase nunca se vinga a céu aberto. Quer dizer, está sempre nos bastidores, né? Sempre na quietude, disfarçando, não faz aquela coisa de vou me vingar de você, até porque ela está mudando a sua tática, né? Ela viu que, sendo direta, estava perdendo espaço, né? Então, ela vai pelas beiradas, né? Depois, toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado, o momento oportuno, para, sem perigo, feri-lo. E é o que ela está fazendo, né? Ela vai já tomando alguns caminhos, vendo as reações dele diante daquilo, as reações de Elvídio diante das coisas que ela diz, dos venenos, das maledicências que ela vai soltando, né? Para feri-lo mesmo, para deixá-lo dolorido, né? Depois temos ali, ataca-o na honra e nas afeições, e não recua diante da calúnia e suas pérfidas, né, suas desleais insinuações. E aqui ela faz exatamente isso, né? Ela ataca a honra dele, né, de marido distante e apaixonado e feliz, né? E lança sua calúnia, né?
E as insinuações aqui. Então, aqui, temo-lhe a frequência à sua casa, por sua mulher e por sua filha. Então, ela está aqui realmente fazendo esse papel da vingadora, né? Tramando e começando já a soltar o seu veneno e a trazer à tona os seus planos de vingança. E o vídeo fez-se pálido, mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente. Ela continuou ainda, não bastou. Né? Vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam imprevistamente. Desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas a me repercutirem no coração. Aqui, então, a gente ouvindo a Cláudia Sabina falar, a gente pode até imaginar que mulher apaixonada e sofrida diante das traições de seu marido, né? E a gente sabe que não é isso. Por Júpiter, murmurou o tribuno fortemente impressionado. Não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tanto tempo, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos. Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argúcia. Mas convém lembrar que o meu amigo recomeça sua vida na capital do império, depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província. O tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em uns tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e a se quererem mutuamente, mas quanto à conduta individual, sabem os deuses da realidade de minhas afirmativas. Então, ainda lançando mão da questão de que essa amizade seja embasada, né, seja sustentada por interesses mútuos. Agora vamos aqui a essa mais calúnia, veneno. Vamos aqui. Euvídio Lúcio desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações sobre a honorabilidade de outrem e a propósito do seu lar, mas quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas. Feito. Está aqui a calúnia, o veneno, fazendo o efeito. Tirando a paz, de Euvídio. Que significariam as visitas reiteradas de Lório Úrbico à sua casa? Porventura, Alba Lustínia ter-se-ia esquecido dos seus sagrados deveres? Fábio Cornélio prender-se-ia tanto aos interesses materiais, a ponto de esquecer o nome, olvidar, né, o nome e as respeitáveis tradições da família, que, afinal de contas, Alba é sua filha, né? Na mente do tribuno, as numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta. Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar. Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Então, sob ordem do imperador, as galeras, as embarcações já estavam vindo da Itália para buscá-los na Grécia. Em Roma, porém, a situação de Alba Lucínia e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes, Célia percebera os colóquios de sua mãe com o impiedoso conquistador, mas, dada a sua timidez, não podia perceber a repulsa da genitora
diante da infâmia e da cruel ousadia. Então, ele continuou, né? Mesmo depois da expulsão de Alba Lucínia, né? Que o expulsou, né? De casa, das palavras duras que ela disse a ele, ele continuou insistindo. Lucínia, a seu turno, algumas vezes deparava com o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando de suas curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Ovídio temia sinceramente a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. Então, mesmo na ausência de Alba Lucínia, quando ela chegava, né, depois de um encontro com as amigas, encontrava Lólio Úrbico conversando com a filha. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai. E, todavia, considerou que o censor já deveria ter percebido de longa data a sua posição angustiosa do ponto de vista moral, supondo, portanto, que ele se silenciava, se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas, né, graves razões para fazê-lo. Muitas vezes, Alba, né, tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural pudicícia, né, com a sua natural pureza, jamais deu ensejo às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais dilacerantes inquietações. Quer dizer, Célia ela não permitia a conversa sobre aquele assunto para não prejudicar a mãe, protegendo a mãe, honrando a mãe. Afinal, quando faltavam 2 meses para o regresso definitivo de Ovídio, Alba Lucínia acamou-se extremamente abatida. Mais de 1 ano fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústias para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Pelos seus traços, podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia, que acabaram por lhe arruinar a saúde antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviadas 4 grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação chegada ao litoral da África foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretextava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Ovídio Lúcius estranhou aquela pressa, mas não podia adivinhar o alcance de seus planos. Ele também desejaria regressar urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, que chegaria a Hóstia 8 dias depois das primeiras galeras. Então, temos aí Cláudia Sabina com 1 semana chegando antes dele, né? Daí a alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do império, com o avanço de 1 semana, de molde a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que lhe trabalhavam a mente. Estava realmente determinada. Né? O marido recebeu-a com a
desculpe, vou repetir. O marido recebeu-a com a frieza habitual e os servos da casa com a tribulação que a sua presença lhe causava. Quer dizer, eles ficaram todos aflitos, né? Todos um desassossego só com a chegada de Cláudia Sabina. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar à Atéria a notícia de sua volta, esclarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente: Atéria, chegou o momento de jogar a última cartada da minha partida. Realizarei meu projeto sem vacilar nas minhas atitudes, e quanto a ti, receberás agora o prêmio de tua dedicação. Sim, senhora, retrucava a serva com um olhar cúpido, né, com um olhar ávido, desejoso, né, imaginando a propina e já imaginando o dinheiro em suas mãos. Como vai a mulher de Ovídio? A patroa vai muito abatida e doente. Ainda bem, murmurou Sabina satisfeita. Isso favorece a execução dos meus planos. E depois de fixar na companheira os olhos ansiosos, acentuou de maneira singular. Atéria, estás preparada para o que possa acontecer? Sem dúvida, minha senhora. Entrei em casa do Patrício Elvídio Lúcius para vos servir exclusivamente. Não te arrependerás por isso? Disse Sabina com decisão. Ouve-me. Não, desculpe, não era uma pergunta. Não te afirmou. Não te arrependerás por isso, disse Sabina com decisão. Ouve-me, estamos ao termo da missão que te retém junto de Alba Lucínia. Espero, do teu esforço, o último serviço de colaboração na minha tarefa de amplo desagravo do passado doloroso. Em outras palavras, a minha vingança. Tenho sido generosa contigo, mas desejo assegurar o teu futuro pelos bons serviços que me has prestado. Que desejas para descanso da tua velhice no seio da plebe desamparada? Depois de pensar um momento, a velha serva murmurou satisfeita, como se já houvesse realizado no íntimo todos os cálculos imprescindíveis a uma resposta mais exata. Senhora, sabeis que tenho uma filha casada, cujo marido vem arcando com a maior miséria nos seus dias de tormento e de pobreza. Valério, meu genro, teve sempre grande amor à vida do campo, mas em sua penosa condição de liberto pobre, jamais conseguiu amealhar o suficiente para adquirir um trato de terra, onde pudesse fazer a felicidade da família. Meu ideal, portanto, é possuir um sítio longe de Roma, onde me recolhesse junto dos filhos e dos netos que me estimarão, como hoje, nos dias próximos da decrepitude e da invalidez para o trabalho. Então, temos aí o preço de sua cumplicidade, não é? Um sítio longe de Roma. Teus desejos serão satisfeitos, exclamava a mulher do prefeito, enquanto a Téria escutava cheia de alegria. Vou indagar o custo de um sítio aprazível e, no momento oportuno, dar-te-ei a quantia necessária. E que devo fazer agora para lograr semelhante ventura? Escuta, disse Cláudia com gravidade. De hoje a uma semana, Elvídio Lúcius deverá estar de volta. Na tarde de sua chegada, deverás procurar-me para receber instruções. Nesse mesmo dia, terás o dinheiro necessário para realizar teus desejos. Por agora, vai-te em paz e confia em mim. A Téria estava radiante com as perspectivas do futuro, sem levar em conta os meios criminosos que haveria de empregar para atingir seus fins.
aqui são os comprometimentos, não é? Ela está comprometendo vidas futuras, né, pelas atitudes, pelo livre-arbítrio erroneamente usado. No dia seguinte, pela manhã, uma liteira modesta saía da residência de Lolly Úrbico em direção a Suburra. Seria inútil esclarecer que se tratava de Cláudia Sabina, dirigindo-se à conhecida casa da vendedora de sortilégios, com quem haveria de concluir os seus projetos sinistros. Então, estava indo lá para encontrar quem? Plotina. A feiticeira de Cumas recebeu-a sem surpresa, como se estivesse à sua espera. Depois de mergulhar as mãos ávidas no aluvião de cestécios que Cláudia lhe trazia, Plotina concentrou-se diante da trípode que já conhecemos, falando em seguida. Senhora, o momento é único. Devemos cuidar de todos os pormenores quanto ao que vos cumpre fazer, a fim de que se não percam os nossos melhores esforços. Cláudia Sabina pôs-se a meditar num plano minucioso que a feiticeira submetia ao seu critério. Plotina falava em voz muito baixa, como se receasse as próprias paredes, tal a ignomínia das sugestões criminosas. Era tal a indecência, né, de suas sugestões criminosas. Finda a longa exposição, a consulente, Cláudia Sabina, retrucou pensativa. Não seria melhor exterminar a vítima, a rival? Tenho alguém em sua casa que se poderá incumbir do último golpe. Sei que conheces os filtros mais violentos e que nos podes fornecer hoje mesmo. Então, esses filtros são as poções, né? Senhora, Plotina falou, né? As vossas ponderações são razoáveis, mas deveis recordar que a morte do corpo só aproveita aos assuntos de ordem material. Estava errada ela? Não, né? É bem assim mesmo. Em nosso caso, eles são de ordem espiritual, tornando-se indispensável um golpe infalível. Quem nos dirá que o homem amado voltará aos vossos braços se a companheira descer as cinzas de um túmulo? Os que partem para o além costumam deixar uma saudade duradoura, alimentando sempre uma paixão inextinguível. Então, ela aqui trazendo a Cláudia Sabina a questão, né, de que a morte só tiraria a rival da cena. Só afastaria a Cláudia Sabina da cena. Não teria como destruir o amor e a admiração de Elvide por ela, né, do marido por ela. Então, pelo contrário, o deixaria viúvo, triste, saudoso. Né? Vamos ver até que ponto chegam as tramas. Enquanto a esposa do prefeito considerava as estranhas insinuações como certas e justas, Plotina continuava. É preciso instilar o ódio no coração do homem desejado, para que a vossa aventura seja efetiva. Então, os planos aí são realmente para deixar Elvídio revoltado, né? Para atingirmos esse fim, necessário se torna flagelar a alma, abatendo-a e destruindo-a. Sim, as tuas advertências são assaz judiciosas e não devo desprezá-las. Mas, de conformidade com o teu plano, meu marido deverá desaparecer. E que vos importa isso, se a sua morte se faz necessária? Não forçais o destino para gozar a felicidade possível com outro homem? Quer dizer, por que está preocupada que o prefeito tem que morrer? Você não liga para ele, vocês não se amam, não tem uma ligação amorosa, não, é só um casamento de conveniências, né? Sim,
Teu projeto é o melhor, porquanto chegaste a prever todas as consequências. Realmente, Plotina pensou em todos os detalhes, né? E como se apostrofasse, né, como se afrontasse a figura imaginária da rival, vítima da sua insânia e do seu ódio, acentuou com os olhos perdidos no vácuo. Alba Lucínia deverá viver. Relegada a um plano inferior, com a sua vergonha, padecerá o desprezo e a execração que tenho padecido. Ela padece na cabeça dela, porque ela é uma mulher que influencia até o imperador, que tem regalias, né, que dava aquelas festas, benquista, admirada por todos os homens, uma mulher de influência, ela se superou, não é? Então, como assim a execração que tenho padecido? É a execração dela, ela mesma, né? Se pune por não ter Euvídio com ela, né? Então, para ela só vai se sentir alguém melhor, uma mulher de sucesso, se tiver Euvídio e se deixar a sua rival, Alba Lucínia, mal. Plotina levantara-se. De um armário esquisito, retirou frascos e pacotes que entregou à cliente com observações especializadas. Aceitando de alma aberta o plano odioso, Cláudia Sabina saiu prometendo voltar. Daí a dias, Hélio Adriano, com a sua imponente comitiva, entrava pela porta hóstia, aclamado pela onda espessa de patriciado e do povo. O imperador, com a sua predileção pelas relíquias da antiguidade, recomendou a Euvídio superintendesse, né, fiscalizasse todo o serviço de descarga das peças curiosas da Fócida destinadas a Roma. O tribuno, porém, delegando a incumbência a um dos seus prepostos de confiança, dirigiu-se à cidade para abraçar a esposa e a filha. Então, ele deixou para depois a tarefa de cuidar de tudo, né, que trouxeram, todo o material que trouxeram lá da Fócida, né, para as obras em Roma. Então, ele queria mesmo era matar as saudades, ver Alba Lucínia e Célia. Lucínia e Célia receberam-no com transportes de júbilo indizível. O tribuno, porém, abraçou-as tomado de enorme surpresa. Ambas se encontravam desfiguradas e doentes. Apesar disso, trocaram-se impressões carinhosas, cheias de encantamento e do júbilo de se reverem. Assinalando essa comovedora alegria, o generoso patrício, amante do lar, retirou de pequena caixa um soberbo bracelete de pedras preciosas que entregou à esposa como lembrança de Atenas e deu à filha uma formosa pérola adquirida na Caia, como recordação da Grécia longínqua. Depois, foi um longo desfiar de reminiscências amigas e doces. Alba Lucínia teve que confiar ao marido todas as peripécias da enfermidade, agonia e morte de Quinéio Lúcio, né, o pai de Euvídio. Enquanto a cidade se repletava de espetáculos para ilustrar o regresso do imperador, Euvídio Lúcio e os seus entretinham-se em palestra carinhosa, matando as saudades recalcadas. Todavia, quando os derradeiros clarões do sol preludiavam o crepúsculo, Patrício disse à esposa com grande ternura: agora, querida, regressarei à Hóstia, onde sou obrigada a pernoitar ainda hoje. Amanhã estarei definitivamente reintegrado em casa, a fim de organizarmos a nossa vida nova.
Já me avistei com Fábio Cornélio, que acompanhou o imperador ao lado do prefeito, mas somente amanhã poderei estar com Márcia para ouvi-la acerca de meu pai e dos seus últimos desejos. Mas as responsabilidades em Ostia são assim tão imperiosas? Perguntou Alba Lucínia, preocupada. Para os serviços do imperador, não teria bastado a ausência de mais de um ano? Sim, querida, faz-se mister cumprirmos o dever nas suas características mais severas. Adriano incumbiu-me da verificação de todas as relíquias transportadas da Grécia e não posso confiar tão somente no trabalho dos servos, dado o valor considerável da carga em apreço. Mas não te amofines com isso, não te aborreças com isso. Lembra-te de que amanhã aqui estarei para consertar os nossos planos familiares. Alba Lucínia aqueceu, Alba Lucínia concordou com um sorriso triste, como se estivesse em face do inevitável. Seu coração, porém, desejava a presença do companheiro para confiar-lhe imediatamente os seus íntimos dissabores. Ela tinha muito a contar a ele. Vamos lembrar que ela não quis contar para Elvídio antes da viagem, diante da questão de que aquilo iria abalar a relação de seu pai com o prefeito, iria criar uma situação que agravaria aquilo que já era, né, grave, que era o assédio do prefeito. Mas agora a situação era outra, estava retornando, então era importante ele saber, né, tudo aquilo que tinha acontecido, tudo, das palavras duras que ela teve que dizer a ele, o fato de expulsá-lo. Então, mas isso ia ter que ficar para depois. Ao cair da tarde, a liteira de Ovídio saía de casa apressadamente. Alba Lucínia recolhia-se ao leito, cheia de novas esperanças, enquanto a filha voltava às suas meditações. Alguém, contudo, saía da residência do tribuno cautelosa e apressadamente, sem despertar a curiosidade dos serviçais domésticos. Era a Téria que se dirigia para o Capitólio. Cláudia Sabina recebeu-a sôfrega, fazendo-a entrar num gabinete mais discreto e falando-lhe nestes termos. Ainda bem que vieste mais cedo. Tenho de tomar muitas providências. Aguardo as vossas ordens, respondeu a criatura na sua fingida humildade. Atéria, volveu Sabina com voz quase imperceptível. Estou vivendo horas decisivas para o meu destino. Confio em ti como se confiasse em minha própria mãe. E entregando-lhe pesada bolsa com o preço da traição, acrescentava: aqui está o prêmio da tua dedicação em favor da minha felicidade. São economias com que poderás adquirir um sítio longe de Roma, conforme desejas. A Téria, cúpida, recebia a pequena fortuna, deixando transparecer uma estranha alegria nos olhos fulgurantes. A mulher de Lólio Urbo, que todavia continuava em tom discreto. Em troca da minha generosidade, exijo-te, contudo, segredo tumultuar. Ouviste? Esta exigência me é muito grata, creia, dizia a cúmplice. Confio na tua palavra. E depois de uma pausa, olhos perdidos no vácuo, como antever os seus feitos horríveis, acentuou. Conheces a coluna lactária no mercado de legumes? Sim, não fica longe do pórtico de Otávia. Sim, não fica longe do pórtico de Otávia. Há muito tempo por ali perambulei a fim de observar as criancinhas abandonadas. Neste caso, não me será difícil explicar-te o que pretendo.
Começava a falar com a velha serva em voz muito baixa, expondo-lhe seus projetos, enquanto a Téria o ouvia muito admirada, mas aquecendo a todas as sugestões. Cláudia Lucina parecia alucinada. Estava bem assessorada, né? Em péssima companhia espiritual, com certeza. O olhar abstrato, a expressão fisionômica tinha um quê de sinistro. Como que concentrada no único propósito de efetivar os seus planos, dirigia-se à velha serva maquinalmente. A Téria disse, entregando-lhe um pequenino frasco: esse filtro dá repouso físico e sono prolongado. Ao ministrá-lo, é preciso que Alba Lucínia descanse tranquilamente. Eu deixei passar, amigos, a nota da editora sobre a coluna lactária, né? Explicando do que se trata. No mercado de legumes, ou fórum olitório, era o local onde se expunham diariamente os recém-nascidos enjeitados. Então, continua aqui o relato. Confiando-lhe outro frasco, afoitamente acrescentava: leva também este, terás necessidade de tudo isso. Então, aqueles 2 frascos entregues por Plotina, ela agora passava às mãos de Atéria. E enquanto a serva guardava os elementos do crime, acentuava: que os deuses da minha vingança nos protejam. Até que enfim chegou o instante da desforra. Sim, Atéria, amanhã Elvídio Lúcio saberá por todos os efeitos que a esposa lhe foi infiel, apresentando-lhe o fruto de um crime. A escolha da criança ficará ao teu critério. Poderei contar absolutamente contigo? Pela fé no poder de Júpiter, podeis confiar em mim, senhora. Irei à coluna lactária depois da meia-noite e levarei comigo a criança. Os recém-nascidos são ali abandonados diariamente às dezenas. Assentada a combinação sinistra, a noite já havia desdobrado sobre Roma o seu manto de sombras espessas. Todavia, enquanto a Téria retornava à casa dos anos, Cláudia Sabina privava-se das festas noturnas do imperador, encaminhando-se à porta de Hóstia apressadamente. Encontrando-se lá com o filho de Quinéio Lúcio, solicitou-lhe o favor de uma palavra em particular, no que foi imediatamente atendida. Elvídio, falou a perversa criatura com a sua facilidade de dissimulação. Aqui estou para prevenir-te reservadamente de graves acontecimentos, aliás, já por mim previstos quando na Grécia. Mas que acontecimentos? Interrogou o patrício com ansiedade. Deves estar preparado para ouvir-me, pois acredito que o prefeito dos pretorianos, com a bruteza dos seus sentimentos, chegou a macular a honra da tua casa. Impossível, exclamou o tribuno com veemência. Entretanto, deves ouvir Alba Lucínia imediatamente, verificando até que ponto conseguiu o Lólio Úrbico introduzir-se no teu lar. Eu não posso duvidar de minha mulher sequer um minuto, revidou com sinceridade. Queres ou não ouvir-me até o fim, para conheceres os pormenores do fato? Perguntou Sabina, encolerizada. Ouvi-la-ei com prazer, desde que o assunto não se refira à minha família e à honra de minha casa. É possível que tua opinião amanhã se modifique. E despedindo-se bruscamente do homem de suas paixões, que sabia defender as tradições do lar e da família, a antiga plebeia regressava ao Capitólio, mais que nunca interessada no desdobramento dos seus sinistros desígnios. O gênio do mal, que lhe falava no coração, preparava para aquela noite os acontecimentos mais terríveis.
Enquanto havemos, pela madrugada, a examinar documentos e pergaminhos no gabinete de Lólio Úrbico, acompanhemos a artéria até o mercado de legumes. A sociedade romana já se havia habituado a ver junto da coluna lactéria os míseros enjeitados. Vamos trazer aqui uma imagem. Essa imagem, ela é hipotética, né? É uma coisa imaginada, que ela tivesse esse formato, né? Mas era uma coluna e ali embaixo onde se deixavam os enjeitados. Esse local de triste memória, onde muitas mães abnegadas acolhiam pobres crianças abandonadas, constituía como que os primórdios das famosas rodas de expostos nos estabelecimentos de caridade cristã que floresceriam mais tarde para o mundo. Então, aquelas rodas onde as mulheres deixavam os bebês, rodavam, botavam para dentro, e as freiras, as mulheres dedicadas à caridade de receber os enjeitados, recolhiam do outro lado, dando à mãe a privacidade, né, o sigilo de sua identidade. A claridade mortiça da lua antes do amanhecer, a velha serva verificou a presença de 3 míseros pequeninos. Um deles, porém, chamou-lhe a atenção pelos seus suaves vagidos, né? Pelo choro de recém-nato. Era uma criancinha de traços delicados e nobres, que a cúmplice de Cláudia pôde examinar minuciosamente à luz de uma tocha. O enjeitadinho, com roupas muito pobres, parecia nascido de poucas horas. A Téria tomou-o nos braços quase com enlevo, considerando-o intimamente. Esta criança deve ser digno rebento de patrícios romanos. Que penoso romance não se ocultará ao seu vestidinho roto e ordinário. Levou-o consigo, penetrando na casa dos amos com todo cuidado. Amanhecia. À noite, a criminosa adicionara o narcótico aos remédios de sua senhora. Entrou no quarto, onde a esposa de Ovídio repousava tranquilamente, Vou repetir, desculpa. Entrou no quarto, onde a esposa de Ovídio repousava tranquilamente. Depôs a criança ao seu lado, envolvendo-a no ambiente tépido das coberturas. Em seguida, preparou ali toda a encenação necessária sem que a pobre vítima do filtro que a mergulhara em longo e pesado sono pudesse perceber o que se passava. Então, ela forjou a cena, né, com a criança ao lado de Alba Lucínia. Todavia, o pequenino começou a chorar fracamente, embora a serva criminosa fizesse o possível para acalmá-lo. Tentou aquietá-lo, mas ele continuava chorando. No quarto próximo, né, no quarto contíguo ao de sua mãe, dado o ruído insólito, Célia despertava. Acordou aturdida e sensibilizada. Acabava de sonhar que se encontrava novamente no cemitério triste da Porta Nomentana, como na memorável noite em que pudera rever o bem-amado de sua alma. Figurava-lhe, meu Deus, figurava-lhe contemplar Ciro ao seu lado, enquanto Nestório mantinha a mesma atitude de suas antigas prédicas, perguntando: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Não, foi uma alusão, né, a Mateus 12, versículos 46 a 50, nós vamos encontrar essa passagem. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Tinha o cérebro ainda preso de emoções carinhosas e as mais ternas lembranças no coração de menina e moça. Nesse instante, o ruído insólito chegava-lhe aos ouvidos, vagidos de criança.
Que significaria aquilo? Levantou-se apressada, com o pensamento ansioso, mergulhado em dolorosas perspectivas. Notando o movimento de alguém que se aproximava, a Téria fez a menção de retirar-se à pressa, mas a jovem já havia transposto a porta, verificando-lhe a presença. Contemplando a criança, ao lado de sua mãe adormecida, e os sinais evidentes de quanto caracteriza o lugar de um parto, presumiu adivinhar o drama com as amargas suspeitas do seu coração filial. Um turbilhão de pensamentos penosos surpreendeu-lhe o cérebro enfraquecido. Sim, aquela criancinha deveria ter nascido ali como consequência fatal de uma tragédia inesquecível. A Téria exclamou num gemido: que significa tudo isso? Vossa mãe, esta noite, minha boa menina, respondeu a serva criminosa sem se perturbar. Deu à luz um pequenino. É incrível, soluçou a filha de Ovídio com a voz estrangulada. Entretanto, é a verdade, revidou a Téria em voz muito baixa. Não dormi, auxiliando a senhora em seus sofrimentos. E apontando para a infortunada consorte do tribuno, exclamava, quase tranquila: agora ela dorme e precisa repousar. E aqui nós vamos pausar o nosso estudo para dar continuidade na próxima semana e ver o rumo que esse episódio irá tomar na vida desta família. E então, encerrando o nosso estudo, vamos orar? Amado Mestre, mais uma vez, nos aprofundamos no estudo, conhecemos até que ponto alguém vestido na vingança pode chegar. As tramas, tudo tão pensado e analisado para destruir a felicidade de um casal, por considerar a sua rival, por querer para si o homem por quem desamar, se diz apaixonada, mas que está simplesmente obcecada. Que possamos, diante da posição desta personagem, nos prevenir, tomar conhecimento da gravidade que é o sentimento de vingança, pois que fere nada mais que o orgulho. Que possamos seguir estudando, Senhor, que a Tua presença seja conosco, para que possamos aprender mais e mais, e agradecer a estes Espíritos por permitir-nos conhecer seus enganos em vidas pretéritas, para que aprendamos com seus erros. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estudo, e assim aguardamos o nosso encontro na próxima semana. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, amigas queridas, chegamos aqui ao fim do nosso encontro de hoje e nos veremos novamente aqui
no canal Videira Espírita na próxima semana para dar continuidade ao estudo da obra e ver o desenrolar dessa história, né? Então, até lá, muita paz a todos.